E aí, galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Biodúvidas MG. Na aula de hoje iremos continuar o assunto ecologia. Na aula anterior falamos sobre a introdução à ecologia, falamos sobre os principais conceitos juntamente na introdução, e agora falaremos sobre as relações ecológicas, que é a relação entre os seres vivos que vivem em um determinado ecossistema, ou seja, a relação dos seres bióticos. Então, após a vinheta, começaremos nosso vídeo. Para começar a nossa aula, devemos relembrar de um conceito muito importante da aula anterior, que no caso é o conceito de ecologia. No caso vem de oikos, que é a casa, e no caso logia, o estudo, ou seja, o estudo da casa, onde nós estudaremos o habitat desses indivíduos, mas não só isso, também como o comportamento desses indivíduos no local onde eles estão, e também o comportamento e a vida deles com outros indivíduos da mesma espécie ou espécies distintas. Aí nós entramos dentro das relações ecológicas, tudo bem? O que seriam as relações ecológicas? Nada mais é do que a relação entre os indivíduos, seja entre indivíduos daí de espécies diferentes ou de mesmas espécies, tudo bem? Ou seja, os seres bióticos. Aqui no próximo slide nós já podemos observar que as relações ecológicas são divididas em dois pontos. Aqui nesse primeiro slide dividimos em intraespecífica. O que é uma relação ecológica intraespecífica? Entre indivíduos da mesma espécie, tudo bem? Aqui a gente pode perceber na figura algumas abelhas e elas são indivíduos da mesma espécie e apresentam uma relação positiva entre elas, ou seja, uma relação harmônica. Já no caso aqui da imagem de baixo, nós podemos observar uma briga ou uma forma de canibalismo de aranhas, né? E no caso, isso é uma relação intraespecífica também, porque nós estamos vendo relação entre indivíduos da mesma espécie, porém desarmônica, porque é uma relação negativa. Porque sendo uma competição ou um canibalismo, algum dos dois vai sair perdendo, mesmo que alguém vença no final, tudo bem? Estou falando em relação ao canibalismo, que veremos mais para frente uma relação ecológica intraespecífica, em que inclusive algumas aranhas se enquadram, onde a fêmea, depois do acasalamento, acaba se alimentando do macho. Na próxima imagem aqui, nós podemos observar que também as relações ecológicas podem ser interespecíficas. O que seria o interespecífica? Inter vem de fora, tudo bem? Inter, fora. Então, no caso, uma relação entre indivíduos de fora da espécie, ou seja, indivíduos que não sejam da mesma espécie. Aí nós podemos citar aqui uma relação positiva, que no caso nós podemos ver um pássaro aqui fazendo uma limpeza dermatológica, teoricamente, em um animal, e no caso retirando carrapatos ou ectoparasitas. E aqui no caso nós podemos observar um tigre se alimentando, e no caso uma relação de predação, ou seja, em um momento nós podemos ver uma relação aqui de cima do pássaro, uma relação positiva, ou seja, harmônica, e embaixo uma relação desarmônica, porque um dos dois irão sair perdendo. Então as relações ecológicas elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Agora que já foi tratado sobre o conceito das relações ecológicas, vamos falar de cada uma individualmente. O primeiro grupo que nós podemos citar são das relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, indivíduos da mesma espécie que têm uma relação positiva entre si. E podemos citar dois grupos específicos, as colônias e a sociedade, tudo bem? As colônias, no caso, nós podemos falar que são indivíduos da mesma espécie que estejam ligados anatomicamente, tudo bem? E essas colônias elas podem variar entre isomorfas ou heteromorfas. E isso vai depender muito da sua estrutura e também da sua função. O que acontece? Isomorfas, iso igual, então no caso vai apresentar uma morfologia e função igual. Como nós podemos observar aqui na foto, nós podemos ver um recife de coral mais em cima. E esse coral aí nada mais é do que vários indivíduos da mesma espécie que se juntaram numa formação mais complexa, tudo bem? Mas eles apresentam, como a gente pode observar, uma anatomia homogênea, então eles apresentam morfologia e funções geralmente iguais. Isso, no caso, as heteromorfas seria o exemplo da caravela portuguesa que nós podemos ver embaixo, bem? Que apresenta uma parte de cima, que serve para flutuação, e a parte de baixo tem várias funções, principalmente para auxiliar na alimentação, né? Então nós vemos que apresenta duas partes diferentes, com estrutura e anatomia diferente, e consequentemente funções diferentes. Então esses são os dois tipos de colônias que nós temos.
Agora, o segundo grupo, que é a sociedade, encontramos como característica indivíduos anatomicamente separados, ao contrário do que encontramos lá no grupo das colônias, que é indivíduos anatomicamente unidos, beleza? É uma primeira diferença que já é interessante nós lembrarmos. E galera, uma característica interessante da sociedade é a divisão de trabalho, beleza? Na nossa sociedade nós encontramos divisões de trabalho, cada um faz uma coisa e também não vai ser diferente nesse grupo de animais, que por exemplo, as abelhas, elas apresentam uma divisão de trabalho bem interessante entre operária, zangão e rainha. Cada um tem sua função específica e vai desempenhar sua função específica. Encontramos um processo de reprodução assexuada muito interessante nesse grupo, que é a partenogênese, onde a fêmea sem o espermatozoide do macho vai conseguir fecundar e formar um novo indivíduo. E no caso, quando nós temos esse processo na rainha, nós encontramos aqui a formação do zangão, onde a rainha, sem a presença do espermatozoide, consegue formar um indivíduo, que é o zangão. E quando há a união do óvulo com o espermatozoide, no caso o óvulo da rainha com o espermatozoide do zangão, há a formação ou da operária ou da rainha. Todas vão ser iguais inicialmente e vão se separar mais para frente. Galera, agora que nós já terminamos as relações intraespecíficas harmônicas, vamos falar das desarmônicas. São aquelas que os dois sairão perdendo ou um dos indivíduos sairão perdendo. No caso, a primeira que podemos citar é a competição intraespecífica, que nada mais é do que uma competição entre indivíduos da mesma espécie. Seja uma competição por recursos alimentares, por água ou até pela fêmea para o acasalamento. E é uma relação que sempre vai ser negativa, galera. Por quê? Vamos citar o exemplo aqui do leão. Quando dois leões estão brigando por algum desses motivos, os dois sairão perdendo. Mesmo que alguém vença no final, os dois sairão lesionados ou machucados, tudo bem? Então, nunca é uma relação que será positiva ou negativa, porque os dois sairão perdendo ao final da briga. Ou quem sabe os dois morrerão no final da briga. A gente não sabe como vai acontecer, né? Agora, segundo tipo de relação é o canibalismo, tudo bem? O canibalismo nós encontramos entre indivíduos da mesma espécie, beleza? É uma relação positiva e negativa, ao contrário de lá, um vai sair ganhando e o outro vai sair perdendo. No caso, o que vai sair ganhando aqui será, geralmente, o canibalismo acontece em atos sexuais, tá, galera? Então, por exemplo, a fêmea, aqui vamos colocar da aranha ou do louva-a-Deus, elas vão se alimentar do macho após a cópula, tudo bem? Após o ato sexual. Através do material que irá adquirir do macho ou seus carboidratos, vai conseguir fazer o desenvolvimento dos ovos, tudo bem? Então, tipo assim, a vida do macho é muito triste nesse caso, só serve até o ato sexual, depois já era, beleza? Então esse é o processo de canibalismo. Agora vamos para as relações interespecíficas entre indivíduos de espécies distintas de uma relação harmônica, ou seja, os dois vão sair ganhando com essa relação. A primeira que podemos citar é o mutualismo, que é uma relação positivo-positivo, os dois vão sair ganhando, e obrigatória. O que seria obrigatório? Que os dois necessitam dessa relação ecológica para conseguir sobreviver. Na ausência de um, provavelmente o outro não vai conseguir sobreviver. É uma relação de vida ou morte. O exemplo que podemos citar são os líquens que encontramos pela associação de fungos com seres fotossintetizantes, ou algas, ou cianobactérias, e são indicadores de boa qualidade do ar. Onde você encontra muitos líquens, pode ter certeza que a qualidade do ar é boa. Onde tem poucos líquens ou presença, ausência de líquens, você vai saber que o ar não é muito bom. Inclusive, nós encontramos essas estruturas nas árvores, beleza? E outra relação também é a simbiose, o mutualismo entre raízes de plantas e fungos ou bactérias, inclusive as micorrizas é um desses processos, que aumenta a absorção de água, no caso as micorrizas pelas plantas, e no caso as plantas ajudam com material orgânico para esses fungos. Então, essa associação é obrigatória numa relação que vai beneficiar os dois. Agora, a próxima relação, que é chamada de protocooperação ou mutualismo facultativo, é uma relação também positiva-positiva, como o mutualismo, não é à toa que é chamado de mutualismo facultativo. A diferença do mutualismo facultativo ou protocooperação para o mutualismo é que o mutualismo é uma relação obrigatória, ou seja, os dois indivíduos precisam estar juntos para sobreviverem. Porém, nesse caso aqui, se você tiver os indivíduos longe um do outro, não tem problema nenhum que eles conseguem sobreviver. Seria como se fosse uma relação bônus, tudo bem?
É uma relação não obrigatória. Um exemplo que nós podemos citar aqui é os pássaros se alimentando de ectoparasitas no corpo deste animal. E nesse caso aqui nós podemos observar também uma relação entre alguns caranguejos e anémonas do mar, tudo bem? Onde os caranguejos vão ter uma proteção, porque inclusive as anémonas do mar são quinidários, e no caso esses quinidários, eles são sésseis naturalmente, mas vão ter alguma mobilidade com esses caranguejos, tudo bem? E se eles apresentam essa mobilidade, eles vão poder capturar o seu alimento muito mais facilmente do que se eles estivessem apenas presos no solo. Então é uma relação que, se ambos estiverem distantes um do outro, eles conseguem sobreviver da mesma forma. Agora, a próxima relação, que é chamada de comensalismo, é uma relação positivo-neutra. É tipo assim, um animal vai se dar super bem nessa relação e o outro vai ficar neutro. Tipo assim, para mim tá tanto faz, para mim tá tranquilo, não preciso disso. Seria tipo essa relação. E acontece, por exemplo, entre o tubarão e o peixe-piloto, onde o tubarão se alimenta de algum animal e o que acontece? As sobras alimentares vão sobrar para os peixes-pilotos que vão se alimentar. E os tubarões não tem nada a ver com isso. Eles falam assim, tá tranquilo por mim, tudo bem? Porque ele já se alimentou, para ele não faz diferença. Ele está neutro nessa situação, enquanto o peixe-piloto está como positivo. E já no caso aqui, outro exemplo é as hienas e os abutres, que competem pelo resto de comida que os leões ou grandes predadores deixam no local. Por exemplo, o resto de carne que sobrar de um animal, ou as hienas ou os abutres vão se alimentar, tudo bem? No caso aqui do comensalismo, nós estamos falando que as hienas e os abutres estão comendo, tudo bem? Estão, tipo assim, o leão está neutro e eles estão se alimentando. Já no caso, nós veremos mais para frente que eles entrarão em uma competição interespecífica, tudo bem? Entre espécies distintas por este resto. Mas aqui nós estamos falando do comensalismo, uma relação positivo-neutra, onde os dois se alimentam e o leão ou algum grande predador está neutro. Galera, a próxima relação que veremos agora, o inquilinismo, é uma relação em que o inquilino, o indivíduo, vai viver sobre outro ser vivo sem trazer nenhum mal a ele, beleza? Um exemplo que podemos dar é que ela é positivo-neutra, beleza? Podemos citar aqui o peixe-palhaço. No caso, é uma relação positiva por peixe-palhaço, porque ele encontrou um local de proteção, que as anêmonas, querendo ou não, são quinidários, então outros animais que tentem predar vão acabar levando algum choque, ou até, quem sabe, ajudar as anêmonas a se alimentarem. Afinal, elas são sésseis, beleza? E elas ficam neutras na situação, porque o peixe-palhaço vai lá para dentro, fica tranquilo, e as anêmonas ficam neutras, não traz nenhum prejuízo a elas. Elas ficam, eu estou de boa em relação a isso. E existe uma relação muito interessante de inquilinismo, uma relação especial, que é o epifitismo, que é quando uma planta vive sobre outra planta para sobreviver. Exemplos que nós podemos dar é as bromélias e as orquídeas, que ficam nos troncos das árvores, geralmente em locais mais altos, para poderem atingir uma maior quantidade e poderem ter maior contato com a luz. Agora, para finalizar nossa aula, infelizmente a aula ficou muito grande, nós vamos falar sobre as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. São aquelas entre indivíduos de espécies distintas que vão ser negativas para os dois, ou um dos dois vai sair perdendo com isso, beleza? A primeira é a competição interespecífica. Nós já vimos a competição intraespecífica. Agora, a interespecífica vai ser uma competição entre indivíduos de diferentes espécies que hajam sobre um nicho ecológico semelhante, ou seja, eles apresentam uma sobreposição de nichos. E quando há essa sobreposição de nichos, consequentemente, eles vão ter que lutar por algum recurso, seja ele alimento ou água. Então, um dos dois vai sair perdendo. Geralmente, nós sabemos que é negativo, porque do mesmo jeito, é muito melhor você competir em um ambiente que não haja sobreposição de nichos do que um ambiente que haja sobreposição de nichos. Ou também os dois podem se lesionar. Então, consequentemente, vai ser negativo das duas formas. Porém, sabemos que um vencerá a competição. E pelo princípio de Gauss, que nós conhecemos, que foi um russo, Gauss, ele fez uma pesquisa com protozoários. E no caso, ele percebeu que quando havia sobreposição do nicho desses dois protozoários, um sobressaía ao outro e o outro se extinguia com o tempo. Então, consequentemente, nós trazemos esse princípio aqui para a competição interespecífica. Quando há essa competição, um dos dois vai sair prejudicado e, consequentemente, a tendência é que seja extinto ou saia desse ambiente onde ele está. Uma técnica para evitar essa competição interespecífica poderia ser
por exemplo, uma relação entre leopardos e leões, que eles mudam em turnos de alimentação e de saída de suas cavernas para evitarem esse confronto, né? Que, querendo ou não, é negativo para os dois, que ou sairão lesionados ou não será tão vantajoso quanto seria se fosse um ambiente sem a sobreposição de nichos. Interessante salientar. A competição também há um outro exemplo que eu tinha citado anteriormente para vocês, do abutre e da hiena, beleza? Onde a hiena e o abutre irão competir pelo recurso que o leão deixou de sobra, tudo bem? E nós sabemos que uma relação negativa, porém sabemos que alguém vencerá essa competição, beleza? E geralmente se dará melhor no ambiente, dependendo de como ele estiver adaptado ao mesmo. Outra relação interespecífica desarmônica é a predação, onde um sairá ganhando, ou seja, é positivo, no caso o predador, e um sairá perdendo, que no caso é a presa, beleza? E existe um gráfico muito interessante, que é o gráfico predador-presa, beleza? Nesse gráfico aqui a gente pode observar que a densidade populacional vai variar de acordo com o número de predadores e de presas. Por exemplo, na medida que tiver o maior número de predadores, consequentemente o número de presas vai estar muito menor. E, consequentemente, o que vai acontecer? Quando não tiver mais presas suficientes, o número vai cair. Por quê? Vamos colocar aqui o exemplo de cobras e ratos. Quanto maior o número de cobras e menor o número de ratos, consequentemente, as cobras vão morrer porque tem poucos ratos ou vão sofrer com alguma doença, beleza? E depois o que acontece? Quando o número já estiver muito baixo, os ratos vão voltar a crescer. E quando eles estiverem já em um tamanho adequado, as cobras vão voltar a crescer porque vão se alimentar mais. E, consequentemente, depois essa relação vai indo, voltando, da forma como vocês perceberam, beleza? E aqui nós podemos observar a figura de um guepardo se alimentando de uma cabra da equi, né? O guepardo é um dos animais mais rápidos do mundo, então podemos observar um exemplo de predação, entenderam? Calma, galera, já estamos terminando. Agora, o herbivorismo é uma relação interespecífica desarmônica, onde terá uma relação positivo-negativa, quer dizer, onde o positivo será o herbívoro e negativo será a planta que acabará sendo predada, beleza? Um exemplo que podemos dar aqui na foto, como nós vemos, um elefante que está se alimentando de uma planta, beleza? E as plantas podem ter adaptações para resistirem a esse herbivorismo. Uma das adaptações é espinhos, ou algumas também podem produzir alguns venenos, tudo bem? Para evitarem de ser predadas por esses animais. E agora a próxima relação que a gente vai falar, galera, é o amensalismo. O amensalismo é uma relação nula negativa, ou seja, vai ser uma relação em que ninguém vai sair ganhando, um vai estar tipo assim, para mim tá tanto faz, e uma outra espécie ou um outro ser vivo vai falar assim, me lasquei. Seria tipo isso. E onde nós podemos encontrar essa relação? Por exemplo, o elefante, na hora que vários elefantes aqui no caso nós podemos ver, eles estão andando sobre uma área gramada. E à medida que eles estão batendo seus pés contra o chão, o que está acontecendo? Eles estão impedindo o crescimento dessa grama, tudo bem? Então, estão retardando o crescimento dessa grama. Para os elefantes está nu, para eles não faz sentido nenhum. Já no caso, para a grama, no caso, para a plantação, já é um problema, porque ela não vai crescer como antes. E um exemplo também é, no caso, o penicillium, que inibe o crescimento de Staphylococcus, beleza? O penicillium, inclusive, que é o princípio ativo para a penicilina, um antibiótico muito potente utilizado desde a Segunda Guerra Mundial. E à medida que esse penicillium está aqui, ele consegue inibir o crescimento do Staphylococcus, ou seja, o penicillium está para ele, ó, tanto faz, para mim está de boa. E já no caso para o Staphylococcus, nós sabemos que está sendo negativo, porque o seu crescimento está sendo inibido. Agora aqui nós podemos ver a última relação nossa, graças a Deus, é o parasitismo, tudo bem? Que é uma relação positiva-negativa, positivo no caso para o parasita e negativo para aquele que está sendo parasitado, onde nós podemos citar nós, seres humanos, como hospedeiros, e no caso podemos citar os ectoparasitas e endoparasitas como esses parasitas, beleza? Os ectoparasitas são aqueles parasitas externos do nosso corpo que ficam em nossas superfícies, epitélio principalmente, e no caso os endoparasitas vivem nas camadas intestinais, digestivas, e também podemos encontrar parasitas de plantas, muito interessante, no caso aqui o fios de ovos, que é do gênero Cuscuta spp, beleza? E nesse caso aqui, desse parasita aqui de planta, que nós podemos observar, eles conseguem adentrar dentro do tecido depois que eles se enovelam com o tronco ou com a planta e roubar a sua seiva.
Assim finalizamos nosso segundo vídeo de ecologia, espero que tenham gostado, ficou um pouco maior, eu peço desculpa a vocês, inclusive não deu para eu colocar os exercícios nesse vídeo. Então eu tentarei até segunda-feira agora fazer um vídeo especialmente só de exercícios. Faremos 5 questões por aí de relações ecológicas para o assunto ficar bem grudado em nossa cabeça e nós entendermos bem o que nós falamos, beleza? Então galera, eu agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Aqui do lado vocês podem ver minhas redes sociais, tanto pelo e-mail vocês podem entrar em contato comigo, eberbiocel@gmail.com, quanto também pelo Instagram Santana Eber ou Biodúvidas MG, que é o Instagram oficial do canal. Tudo bem, gente? Até mais e biodúvida para todos!